O Planeta dos Macacos, A Guerra, o filme que fecha a trilogia do macaco Caesar e que estreia essa semana aqui no Brasil. Nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí? O filme é bom? But I will finish it. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa aí pela minha voz. Eu tô um pouco gripado, um pouco rouco e tal, mas tô aqui para falar do filme. Como eu falei, esse é o terceiro filme do Caesar, né, do Planeta dos Macacos. O primeiro filme mostrou o surgimento aí dos macacos inteligentes, todo o processo desenvolvido pelos humanos aí até chegar, né, nesses animais inteligentes. Aí no segundo filme a gente já tem a raça humana praticamente extinta por causa desse vírus que foi criado aí pelos seres humanos que deixavam os macacos inteligentes e que acabaram matando os humanos, ou pelo menos, né, grande parte dos humanos, porque alguns ainda eram imunes, né, a esse vírus. Mas tivemos os primeiros embates aí entre o macaco Koba com a essa resistência humana que sobrou ali. E agora nesse terceiro filme nós temos um outro exército que é liderado pelo personagem do Woody Harrelson, que tem o primeiro objetivo de matar o Caesar, que é o líder dos macacos. Depois de alguns detalhes ali que acontecem no começo do filme, o personagem do Woody Harrelson acaba matando a família do Caesar e todos os outros macacos acabam saindo ali da floresta em busca de um novo lugar para morar depois da montanha, onde os seres humanos não fossem até lá, não fossem incomodar eles, né? Menos o Caesar, que deixou todos os macacos e foi atrás desse exército para poder matar o personagem do Woody Harrelson. Mas e aí, Ômega? O filme é bom? Esse filme, Planeta dos Macacos, na verdade toda a trilogia do Planeta dos Macacos é um bom exemplo daquilo que eu sempre falo aqui no canal, da diferença que a gente tem entre um filme bom e a gente gostar de um filme, e de o filme ser ruim e a gente não gostar do filme. O Planeta dos Macacos, A Guerra, é um excelente exemplo de que o filme é muito bom, mas que eu particularmente não gostei. Vamos lá, vamos explicar aí cada uma dessas coisas. Eu não costumo dar spoilers aqui nos vídeos de opinião, porém, para explicar essa parte que eu falei de eu não ter gostado do filme, eu vou acabar citando alguns exemplos de algumas cenas que pode acabar sendo algum spoiler, mas eu vou deixar isso lá para o final do vídeo, então você vai entender bem qual é a proposta do filme, entender o porquê ele é bom, aí lá no finalzinho eu vou avisar vocês quando eu começar a citar essa cena. O filme, na parte técnica dele, é muito bom, no enredo dele, em todo esse universo criado, a cinematografia, a fotografia, os efeitos visuais, estão todos muito bons. O Matt Reeves, que é o diretor desse filme, ele conseguiu criar bem esse universo, ele dá a atenção necessária, né, para todos os momentos ali, você fica prestando atenção, né, nos detalhes, em tudo que está acontecendo. Os macacos, eles estão muito bem feitos, como eu falei, visualmente, e a grande maioria das pessoas consegue, né, ter essa empatia com eles, torcer por eles. O desenvolvimento, né, de cada um dos personagens é muito bem feito. Nesse filme aqui a gente tem uma mutação, né, do vírus que matou os humanos, que deixou os macacos mais inteligentes, e ele está agindo de uma outra maneira, né, nos humanos. Então eles conseguem explicar bem, você consegue entender a proposta, o porquê do personagem do Woody Harrelson tá fazendo aquilo. Enfim, todo, né, o universo criado é bem legal. E como eu falei, a parte técnica também tá muito bem feita. A trilha sonora também tá bacana. Ela ajuda você a entrar no clima também. O visual do filme é muito bonito. É definitivamente o melhor filme da trilogia dos Planetas dos Macacos. Ele é indiscutivelmente um bom filme. Só que agora vamos lá para aquela parte que eu falei que eu não gostei de algumas coisas. Eu ainda, né, não vou dar os spoilers, então vou explicar um pouquinho para vocês poderem entender também. Eu particularmente não comprei a ideia desde o primeiro filme. Eu entendo, né, todo esse processo aí do vírus que deixou os animais inteligentes. Ok, isso aí, bacana. O mundo, o universo, como eu falei, é bacana. Só que desde o primeiro filme eu senti que o Planeta dos Macacos é aquele tipo de filme que o desenrolar das coisas, as coisas só acontecem por causa da burrice dos personagens. E isso acaba me incomodando um pouco. Parece que os macacos ficaram mais inteligentes e os humanos ficaram mais burros. Eu entendo que muitas das coisas que acontecem
são porque os humanos acabam subestimando os macacos, né? Não acham que os macacos vão ser capazes de fazer aquelas coisas, deixam eles meio de lado e eles acabam, né, conseguindo fazer isso aí, surpreendendo os humanos. Mas especificamente nesse terceiro filme, onde os humanos já sabem do que os macacos são capazes, mas mesmo assim, nesse terceiro filme, o roteiro apresenta muitas falhas, que enquanto eu estava assistindo o filme eu ficava questionando, mas poxa, como é que não fazem isso? Como é que não fazem aquilo? Uma coisa tão óbvia, principalmente dentro da proposta, dentro de tudo que está acontecendo ali no filme. Enfim, até aqui, né, como eu falei, eu não dei spoiler aí para poder situar, né, essas duas coisas aí do filme ser bom e de eu não ter gostado. Mas a partir daqui eu vou dar alguns pequenos spoilers, então se você não está afim, já pode pausar o vídeo aí, você já vai ter entendido mais ou menos aí dentro da proposta do filme. Ele é bem sucedido, ele é bom, eu entendo que muitas pessoas que gostam, que se preocupam com o Caesar, que compram a ideia desse universo, eu entendo e ok, mas eu também entendo que tenha muita gente aí que pode acabar não gostando, né, por esses motivos que eu vou explicar daqui pra frente. Primeira coisa, logo no começo a gente tem uma cena onde esse personagem, né, que eu falei do Woody Harrelson, acaba invadindo ali o lugar, a casa, né, do Caesar, a caverna onde ele mora, e ele entra lá com cuidado para que ninguém veja ele. Mas ele entra com umas mira laser verde que ilumina tudo, assim. Tanto que é essa luz que acaba acordando o Caesar e fazendo ele sair, né, do lugar onde ele estava, ir para outro lugar, já preparar uma defesa. Aí depois a gente teve toda uma sequência legal no filme e tal, que ficou bem bacana, que eu até pensei, poxa, esse filme eu tô gostando, né? Mas aí a partir do momento que eles conseguem aprisionar todos os macacos que estavam, como eu falei lá no começo do vídeo, que estavam indo para um outro lugar, esse exército acaba conseguindo capturar todos eles e fazem eles meio de escravo para poder construir uma muralha, né? Tipo um forte militar, assim, porque tinha um outro exército vindo guerrear com esse exército. Que eu não vou falar exatamente por quê, porque senão acaba, né, de repente estragando demais a experiência de você, aí vai ser um spoiler muito grande. Mas então, eles botam os macacos para construir esse muro e todos os macacos estão trabalhando bem. Até que o líder do exército consegue capturar o Caesar também e joga o Caesar lá no meio dos macacos. Então todos os macacos que estavam trabalhando numa boa, de repente, lógico, era o que eles estavam todos desanimados, né? Sem o líder deles, se você joga, a partir do momento que você joga o líder deles ali, eles se rebelam, não querem mais trabalhar, né? Era uma coisa, tipo, esperada. E daí, beleza, eles acabam separando, deixando todos os macacos presos em um lugar e o Caesar fica numa cela à parte, né? Para ele não se comunicar ali com os outros macacos. Só que, como eu falei, você tá num forte militar. Aí, literalmente qualquer pessoa consegue entrar numa boa nesse forte. Até uma menininha de 10, 11 anos ali que tá acompanhando os macacos, que tá do lado deles, ela consegue entrar numa boa, andando. Tem uns soldados andando pra lá e pra cá, tem soldados vigiando em cima, tem patrulha, e ela consegue entrar, tipo, pela porta da frente. Ela chega lá e vai ajudar o Caesar, óbvio, e não tem, principalmente pelo Caesar ser o líder dos macacos, não tem um guarda ali cuidando dele. E isso não acontece uma vez só, acontece várias vezes durante o filme. Eles deixam o Caesar à vontade ali, sem proteção nenhuma, sem cuidado, sabendo que os macacos se rebelaram, né, já chegaram a se rebelar por causa do Caesar. Depois os macacos acabam conseguindo fugir, escapar pelo subterrâneo. O Caesar cruza, né, no meio do campo ali e como eu falei, tem gente para tudo quanto é lado e não tem um ser humano sequer que é capaz de ver toda a movimentação que está acontecendo ali. Então, se você sabe que aquele grupo ali é um grupo inimigo seu, você conseguiu aprisionar eles, está fazendo eles de escravos, sem dar comida, sem dar água, você aprisionou o líder deles, você viu que com o líder deles, eles quase fizeram uma rebelião, e mesmo assim ninguém cuida do grupo, eles conseguem fazer, os macacos conseguem fazer o que querem, da maneira que querem. Então, pra mim, é muita, como eu falo, o filme só desenvolve por causa da burrice dos seres humanos, e isso acaba me incomodando um pouco. E como eu falei, né, eles estão construindo um muro para evitar que o outro exército venha, mas o outro exército vem de helicóptero. Então, tipo, por que eles estavam botando os macacos para construir um muro? Muita incoerência para mim nessa parte da metade para frente aí do filme. E depois tem, né, também uma cena final lá onde está sendo tudo destruído, tudo explodindo, tudo tendo avalanche, tendo um monte de coisa. Estão carregando todas as árvores, tudo está sendo devastado, lógico, menos as árvores onde os macacos estão.
elas ficam inteirinhas, são e salvas. Então, resumindo, o filme todo, ele é bem feito, menos o roteiro. O roteiro, pra mim, tem muitos furos aí que acabam fazendo eu questionar demais o filme, e mesmo eu sabendo valorizar toda essa outra parte boa que o filme teve, porque sim, o filme ele é bem feito dentro dessa proposta dele, que ele tem, desse universo dos macacos, onde os macacos são mais inteligentes que os humanos, ele é bem feito, mas eu não consegui engolir. Então esse é um filme que é bem daquele exemplo que eu falo do filme ser bom e de eu não ter gostado. Teve muita gente que assistiu lá comigo que gostou, que dá 5 estrelas pro filme, que fala que o filme é muito bom, um dos melhores filmes do ano. Até o Kojak mesmo, que assistiu comigo, que é aqui do canal, ele gostou bastante também. Mas eu, como eu falei, já não comprei a ideia desde o início, né? Então, na verdade, eu ficava até torcendo mais pros humanos do que pelos macacos também. Enfim, você já assistiu esse filme? Diz aí nos comentários se você curtiu ou não, se você concorda com as coisas que eu falei aqui ou não. E se você não assistiu, vai lá, assista o filme, depois volta aqui e comenta, vamos bater um papo aí, beleza? Então eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!